Jurandir está atendendo no plantão. Tá atendendo, ele chegou sim já. Vou dirigir, ó. Agora 12 horas. Vê se tá certo aqui, tá? Tá plugado. Tá legal. 15, né? Dar esses avisos, fazer oração e passar a palavra para o Getúlio. Aí, aqui, né? Bom, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra. Mas antes eu vou dar alguns avisos aqui da casa, das atividades do nosso departamento social. Temos palestra, passe e evangelização infantil, domingo às 10 horas da manhã, às segundas e quintas-feiras, neste horário, 20 horas, palestra e passes. Às terças-feiras, às 20 horas, também palestra e passes, mais específico para tratamento de dependentes químicos, de fumo, de álcool e drogas. Como é difícil trazer a pessoa, para o familiar dele, o pai, a mãe, irmão, alguém da família vir assistir a palestra. Às quartas-feiras, as palestras e passes são às 14 horas. Aos sábados, nós temos palestras e passes às 17 horas. E domingo, agora, era às 6 horas da tarde, passou para as 10 horas da manhã. O que mais? Nós temos também o plantão aqui de atendimento, no qual o Jurandir está atendendo, às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Domingo, 9h30 da manhã. E quarta-feira, a partir da 1h15 da tarde. Atendimento no plantão. Bom, acho que é só. Agora vamos sossegar os nossos olhos e fazer a nossa oração, pedindo a Deus sempre que nos envolva, aos espíritos superiores, que a esta casa comparecem, e aos mentores espirituais que dirigem esses trabalhos, que possamos ter uma noite de grandes elucidações, porque sempre costumamos pedir ao Pai, e não devemos somente pedir, e sim pedir, louvar e principalmente agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, por nossa saúde, por estarmos perfeitos, podermos trabalhar, ganhar o sustento do nosso lar, da nossa vida. E assim sendo, então vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja. Passamos agora a palestra ao nosso irmão Getúlio, cujo tema é fraternidade. Boa noite, amigos. É sempre uma alegria vir a essa casa de luz. Juntos vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que a sua paz permaneça em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Meus amigos, o tema que nós vamos abordar na noite de hoje é fraternidade. Esse tema está no livro Fonte Viva, no capítulo 15. Mas nós encontramos também na nossa Bíblia, em João, no capítulo 13, no versículo 35. Para aqueles que não estão acostumados com a doutrina espírita, com as palestras, como nós escolhemos os temas, onde nós vamos buscar o assunto que nós vamos discorrer, nós vamos apresentar uma síntese para que possam se situar. Emmanuel, o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, ele é assim um evangelizador de uma clareza enorme. Foi um espírito contemporâneo
de Jesus, ele viveu na época em que Jesus esteve aqui conosco. Jesus o convidou para ser seu discípulo e ele virou as costas. Emmanuel aprendeu de uma maneira assim muito complexa o Evangelho do Cristo, porque ele apanhou nas suas reencarnações sucessivas de tal maneira que o aprendizado ficou intrínseco nele. Ele passou a ser o aprendizado. Sofreu tudo que tinha direito. Chegaram a raptar o seu filho, que ele amava assim de uma forma extraordinária. Sofreu, foi escravo nas suas reencarnações sucessivas a essa negação ao convite de Jesus. Mas ele aprendeu, e hoje, graças a Deus, nós temos Emmanuel como o maior evangelizador. Mesmo sendo um espírito, ele continua evangelizando. Esses livros, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, são livros inspirados no Novo Testamento. Ele ia lá, escolhia um capítulo do Novo Testamento, um versículo, e discorria todo o capítulo do livro Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, etc. Coincidentemente, hoje, o Fonte Viva, ele escolheu em João, no capítulo 13, no versículo 35, que diz o seguinte: nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A palavrinha-chave é esse ser. Essa é a palavrinha. Se vos amardes uns aos outros. Aí seremos discípulos do Cristo. Se não, não tem como. Nós não seremos discípulos do Cristo. Jesus veio aqui exemplificar, veio mostrar o caminho, exemplificando. Ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os seus discípulos. Lucas não era discípulo direto de Jesus, somente Mateus e João. Lucas era discípulo de Paulo, que também deu a sua colaboração no Evangelho, assim como Marcos, também discípulo de Paulo. Mas Mateus e João não, esses estavam ali com o Mestre no seu dia a dia, acompanharam tudo e colocaram no seu Evangelho, nos seus Evangelhos, respectivamente, de Marcos e de João e Mateus. Eles estavam ali junto com Jesus. Emmanuel era contemporâneo de Jesus e negou, não quis seguir Jesus. Esses dois seguiram e se deram bem. Posteriormente, com essa atitude de Emmanuel de ter virado as costas a Jesus, através de todas essas pedras de tropeço que aconteceram em sua vida, ele acabou se tornando realmente o exemplo de fraternidade, o exemplo de irmão para a nossa humanidade, não só restrita ao Brasil, mas a todo o planeta. Emmanuel continua trabalhando na evangelização do planeta, através das obras que o nosso querido Chico psicografou. É levado para todos os cantos do nosso planeta. Graças a Deus. Porque simplifica muito, sai daquela coisa, daquela casta fechada, daquela circunscrição de conhecimentos que muitas vezes nós enfrentamos aí nas nossas andanças pelas demais religiões. E isso é muito importante, porque é um evangelho diferente, aquele evangelho que está dentro de nós. Emmanuel retira do nosso coração aquilo que nós já temos lá dentro.
e nos faz vivenciar esses exemplos através do seu conhecimento do Evangelho do Cristo. Veja bem, fraternidade, para muitas religiões, ela é circunscrita. É apenas aquele grupo, só aqueles serão salvos. Aí nós já desconfiamos. Puxa, espera aí, que história é essa de meia dúzia de irmãos que serão salvos? E o resto da humanidade? E os 6 bilhões de seres humanos que estão aqui encarnados? Só meia dúzia que vai ser salvo? O resto vai tudo para o inferno? De preferência de cabeça para baixo? Não é bem assim. Nós sabemos que é muito longe disso. Muito longe. A situação é muito mais complexa, está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nós vivenciamos no nosso dia a dia. E como vivenciamos? Basta prestarmos atenção. Jesus, em forma nenhuma, deixou de nos avisar, deixou de nos dar o exemplo. Nós precisamos é prestar atenção. Se vos amarmos uns aos outros, seremos discípulos dele. Nós estaremos com ele, mas temos que amar. Temos que entender esse amor a que ele está se referindo. Que amor é esse? É o amor que ele tem por toda a humanidade. Não é uma coisa restrita à nossa família, aos nossos entes queridos, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, às nossas mães. Vale sobre sogra também, pode amar, não tem problema nenhum. O importante é entendermos que não é circunscrito, a coisa é muito maior. Jesus amou a humanidade, mas amou de uma forma imensa. Nesse capítulo 13 de João, nós encontramos a situação em que foi dito este versículo 35. Jesus estava ali, muito próximo da festa da Páscoa, né? Que ele reúne os seus discípulos. Mas ele sabia que um danado daquele iria trair ele. E é nesta circunstância que ele fala que precisamos amar uns aos outros. Porque sem amor é complicado. Se não houver esse amor, essa sinceridade dentro dos nossos corações, nós vamos fazer barbaridades, mas barbaridades mesmo. Como essas que Judas fez com Jesus. Ele traiu Jesus. E Jesus sabia disso. E permitiu que isto acontecesse, para que se fizesse cumprir tudo aquilo que já havia sido escrito nas Escrituras, pelos profetas que precederam Jesus na caminhada do ensinamento para a nossa humanidade. Jesus sabia, e ele estava triste, porque ali havia um que não tinha o sentimento de fraternidade no seu coração. Então, quando Jesus pronuncia isso, é numa situação totalmente diferente, é numa situação realmente para valer. E ele exemplifica, porque ele lava os pés de todos os discípulos que ali estavam. É nessa situação que Pedro é colocado na berlinda. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Que fraternidade é essa? Era tudo discípulo dele, estava ali com ele. Agora, se esses irmãozinhos todos estavam ali, imagine a nossa humanidade, que ainda não tem esse conhecimento evangélico. O que nós podemos esperar de quem não aprendeu com Jesus? O que nós podemos esperar? Com certeza, boa coisa nós não podemos esperar. O que nós vamos tirar desses corações é o que nós estamos vendo aí no nosso dia a dia.
um avanço, uma derrocada do narcotráfico, da sensualidade, uma derrocada moral crescente. Está crescendo, ao invés de diminuir, está crescendo. As pessoas se afastam dos ensinamentos evangélicos. A coisa, talvez pela proporção em que a nossa humanidade está crescendo, aos nossos olhos isso aumenta muito, nós nos chocamos. Mas é uma realidade, nós temos que olhar desta forma. Esses crimes hediondos, essas coisas que chocam, mas que nós devemos entender. Temos que entender. Puxa, se é difícil tratar o nosso irmão consanguíneo, aquele que nasceu junto conosco, da mesma mãe, do mesmo pai, se nós temos dificuldade de reconhecê-lo como irmão, muitas vezes nós o tratamos como inimigo, como uma pessoa extremamente vulgar, que nós queremos a distância dele. Como é que nós vamos tratar o que nós não conhecemos, que não nasceu do nosso pai, da nossa mãe, como irmão, fraternalmente? A questão é essa. Agora, quem nos ensina é o mestre. Nós precisamos nos esforçar. A atitude maior é a mudança de sentimento. Primeiro, precisamos entender que nós não estamos aqui sozinhos. Nós precisamos viver em sociedade, precisamos uns dos outros. Prioridade, nós precisamos entender que somos espíritos e que voltaremos a ser espíritos. Não ficaremos eternamente nessa condição de encarnados. Nosso período aqui é curto, exagerando 120, 130 anos. Exagerando. Normalmente partimos com 80, 90, voltamos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Olha, nós comparamos esta situação como aquele nosso irmãozinho que põe o escafandro e vai lá no fundo do mar. Ele põe aquela roupa tal, e entra lá no mar, consegue ver os peixinhos de perto, as lulas, aquela maravilha toda que a natureza nos apresenta. Mas ele está protegido, ele está com a roupinha adequada. A nossa situação é a mesma, nós estamos no corpo físico, mas a nossa vida, a nossa realidade é todinha espiritual. Se nós não entendermos isso, fica difícil entender que somos verdadeiramente irmãos uns dos outros. A vida não se acaba com a morte, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a vida começa, a verdadeira vida começa quando nós deixamos a roupagem material, o nosso corpo, aqui na matéria. Em outras palavras, a vida se inicia quando fecham o nosso caixão. É ali que começa a nossa verdade. Para os espíritos superiores que estão do outro lado, fraternidade é algo normal, é algo comum, porque eles realmente se respeitam como irmãos. Mas eles estão sem essa roupagem física, estão sem o corpo. Para o espírito fica mais fácil. Quem nos ensina é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz o seguinte, que enquanto nós estamos aqui na matéria, nós temos alguma dificuldade. Mas quando nós voltamos à pátria espiritual, essa dificuldade se dissipa, porque não tem esse anteparo. E nós, como espíritos, somos puros sentimentos. Nós sentimos. E tudo aquilo que nós fizemos de errado aqui na matéria, tudo, absolutamente tudo, volta-se para nós como dor. Aí começa o problema. Dr. Bezerra, ele faz a comparação do ferro em brasa quando encosta na nossa pele. É uma dor insuportável.
Por isso que nós voltamos e pedimos assim encarecidamente ao Pai que nos dê a oportunidade de voltar aqui na matéria, para ressarcir esse mal que nós fizemos aos nossos irmãozinhos. E o Pai, que é misericordioso, que é santo, que é justo, que é bom, nos dá esta oportunidade. Então nós voltamos nessa alegria toda, nascemos, aquele carinho todo dos nossos pais, bem, nem tanto, né? Aquele carinho, aquela coisa maravilhosa, nós crescemos, nós nos casamos, constituímos família, começa tudo de novo. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos colocar uma lente de aumento e olhar para dentro da nossa família. Aí nós vamos começar a entender que aqueles irmãozinhos que nós, em reencarnações passadas, foram os nossos desafetos, aquelas rixas, aquelas animosidades, aquelas desavenças todas, e que por falta de conhecimento evangélico, falta de conhecimento do Cristo, nós não perdoamos. Nós levamos a sério aquilo. Essa falta volta-se para nós, porque estão todos juntos na mesma família. Porque na realidade Deus não pune ninguém, Ele não condena absolutamente nada. Deus é de uma neutralidade absoluta, Ele não nos condena, mas Ele manda voltarmos para ressarcir, para equilibrar, para aprendermos a amar uns aos outros. Então aquele que era nosso inimigo, puxa vida, que coisa, vem como nosso irmão. Aquele que nós abandonamos, aquela que nós abandonamos, volta novamente como nossa esposa. Aquele que foi aquele terrível inimigo nosso, vem como pai. Percebem como a providência divina trabalha conosco? Agora, percebem por que nós não podemos abrir mão da fraternidade aqui entre nós? A fraternidade do perdão, ela é imprescindível. A fraternidade do conhecimento, da tolerância, do bem-estar, do conviver bem socialmente. Principalmente na nossa família. Tem que ser ali, porque é ali que está as desavenças todas. É em casa, aqui é tranquilo, aqui na casa espírita, nossa, é uma felicidade enorme. Porque nós nos respeitamos, nós somos cordiais um para com os outros, mas em casa é para valer. Quando aquele dedinho vem no nosso nariz, assim, que dá vontade de dar uma mordida, arrancar um pedaço, e não podemos, porque se fizer isso aí vira festa, né? Aí já é aquele pau federal mesmo, que é para valer. Mas é em casa, e isso acontece por quê? Porque existe esse débito, existe essa falta de fraternidade de reencarnações passadas. Não houve perdão. Ninguém perdoou. E sem perdão, o perdão transcende o túmulo. A falta de perdão também. E depois tem que ter um equilíbrio na família. Vejam a dificuldade. Aquele filho que não obedece, que faz aquele famoso danado, em outras palavras, a ovelha negra. E de ovelha não tem nada, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Mas ele faz de propósito, ele faz porque ele não perdoou lá atrás. E veio como filho e tem noção, em espírito e verdade, do que aconteceu. Então muitas vezes nós nos chocamos, porque nós vemos essas atrocidades todas acontecendo. Pai, mãe, esse desequilíbrio todo, filha contra pai, mãe contra filha, filho contra pai e mãe. Olha, nós temos que olhar para trás. Como nós não podemos condenar. O muito que nós podemos fazer é pedir a Deus que ilumine a cabeça de todos eles. Porque não existe morte, o que existe é vida sempre. Esses reencontros, essas aproximações,
muitas vezes saem até faíscas. Nós sabemos, porque não houve perdão. Observem a nossa responsabilidade em relação ao perdão. O que Jesus quis dizer: se vos amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. Temos que amar, mas amar desta forma, através da fraternidade do perdão, a fraternidade da tolerância, a fraternidade da caridade, da autoajuda, de instruir esse irmãozinho que muitas vezes não sabe que funciona desta forma. Ele não tem noção, porque ele não abriu o seu coração para o Evangelho do Cristo. Ainda não abriu. Mas se nós estendermos a mão para Ele, muitas vezes Ele está ali conosco, Ele é alcoólatra, é nosso pai, é nosso filho se martirizando nas drogas, é a nossa filha se prostituindo. Nós não podemos abandonar, nós temos que ajudar. Nós temos que resgatar, trazer para o coração. Porque lá atrás foi para valer. Tem um jargão espírita muito verdadeiro que diz o seguinte: a semeadura é livre, mas nós teremos que colher. E nós colhemos, não tenham dúvida disso. Se nós não colhermos nesta encarnação, colheremos na outra, mas a colheita será feita. A verdadeira fraternidade é essa, é aquela que acolhe, que ajuda, que instrui, que leva o irmão a sentir como nós sentimos, mas sem forçar, sem proselitismo, sem obrigar. Eu acredito desta forma, mas se você não acreditar dessa forma, eu te enforco. E enforcam mesmo. Há alguns radicais, alguns xiitas, que são terríveis, tem que ser como eles querem. Observem o que aconteceu com a religião majoritária. Quantos não morreram através das guerras santas, das inquisições, da imposição? Puxa, o Cristo não tinha sequer uma pedra para colocar a cabeça dele. Aí o pessoal, para adorá-lo, transformam templos suntuosos, aquelas coisas magníficas, belíssimas, grandiosas, riquíssimas. E nós nos esquecemos. Ele não tinha nada. Quando ele precisava fazer alguma coisa, ele perguntava. E as perguntas eram simples, não eram aquelas perguntas. Escuta, quantos pães tendes? A multidão era mais de 5.000 pessoas, muito mais. Todo mundo com fome, 3 dias acompanhando o mestre. Todo mundo azul de fome, azul. Mas vamos mandar o pessoal embora, não tem comida. Mandar embora. Chamou os discípulos: quantos pães tendes? Nós temos 5 pães, 2 peixinhos. Colocaram na frente do mestre. O mestre multiplicou e sobraram ainda 12 cestos enormes de pães e de peixes. Mas a perguntinha foi feita: quantos pães tendes? E eram discípulos direto dele, estavam ali com ele. 5 pães, 2 peixinhos. Alimentaram muito mais de 5.000 pessoas. A pergunta é feita para nós todos os dias: quantos pães temos? O que nós podemos oferecer ao Cristo para que essa fraternidade alcance o nosso coração? O que nós podemos oferecer? Nós perdoamos? Nós toleramos? Nós semeamos a caridade? Somos humildes? Ajudamos o nosso próximo? Olha, o próximo que vale é esse da família, esse ali em casa. A sogra e sogro é família também, tem que fazer parte. Afinal de contas,
fazemos tudo isso? Então, com certeza nós temos algo a oferecer para o Cristo. E se nós não tivermos? Se nós não tivermos, a resposta é claríssima. Jesus deu essa resposta para os fariseus, para os saduceus. Haverá pranto e ranger de dentes, e serão jogados para fora do reino de Deus. E também leva a um outro raciocínio. Puxa, se nós nos aproximamos do Cristo, nos fortalecemos, nos sentimos cada vez mais fortes, nós ajudamos, nós compreendemos, nós toleramos, nós ouvimos, nós perdoamos. O perdão é imprescindível. Se nós não perdoarmos, Jesus foi quem nos disse, não seremos perdoados. Precisamos perdoar. Agora, a nossa humanidade, ela não entendeu esse mecanismo. Somos irmãos. Na realidade, não haveria necessidade de perdão, porque não poderia haver ofensas. Não poderia haver ofensas. Teríamos que viver em paz, em equilíbrio, em harmonia, fraternalmente, crescendo, um amparando o outro, um ajudando. Opa! Essa seria a verdadeira fraternidade. Nós conhecemos outras aí que ampara, que ajuda, ampara bandido, ajuda traficante. Conhecemos, nós sabemos que ela existe. Está aqui entre nós. Não é verdadeira. Isso não é a fraternidade que Jesus veio nos ensinar. Porque não houve mudança de sentimento. O coração continua endurecido. É toma lá, dá cá. É uma troca, cada um por si. Nós corremos atrás. Isso não é fraternidade. Isso é troca, é outra coisa. Eu te ajudo, você me ajuda. Não é isso. Jesus é diferente. Se vos amardes, sereis meus discípulos. Nós todos estamos na condição de discípulos do Cristo. Todos nós. Mas no amor, na verdade. Não na pseudo-fraternidade. Se não houver mudança de sentimento, não tem jeito. Vai para lá, sim. De cabeça para baixo. Sofre muito, 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 muito. Volta a reencarnações futuras em condições terríveis, terríveis. Olha, procurem ler 50 anos depois, a vida de Emmanuel, que recebeu o convite da boca de Jesus. Virou as costas, não quis. Sofreu tudo que tinha direito. E hoje é o maior evangelizador que nós conhecemos. Se pudermos comparar, não tem outro maior que ele aqui no Brasil. E olha que tem muita gente boa por aí. Tamanha é a responsabilidade da dor. Porque o planeta é uma escola, todos nós sabemos. Estamos aqui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Estamos sempre aprendendo. Só que nós aprendemos da maneira errada. Puxa, se é mais fácil aprender com Jesus, por que nós vamos aprender apanhando? Que masoquismo é esse? Precisamos aprender sofrendo? Todos os espíritos, todos, indiferente de inferior a superior, eles têm como exemplo Jesus, que é o espírito de maior envergadura que veio aqui no planeta. E eles falam abertamente, os superiores falam abertamente, devemos seguir o exemplo de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não aprendermos com Jesus, não tem jeito. Vamos voltar em reencarnações futuras, em situações de sofrimento maior do que o que nós passamos na nossa vida atual. É uma questão de bom senso. Não tem como fugir desta afirmativa. Se nós não nos aproximarmos do Cristo, nós sofreremos. Sofreremos todas as dificuldades que o planeta nos oferece. E olha, por dificuldade, nós devemos entender o que os meios de comunicação fazem conosco.
que acabam conduzindo a massa, mas conduzindo de uma forma errada, conduzindo para o vício do alcoolismo. O vício do tabagismo passou, em compensa, passou entre aspas, né? Porque tem muita gente que ainda fuma, muitos irmãozinhos que não se aperceberam do mal que estão fazendo para si próprios. Não se aperceberam, mas tudo a seu tempo. Nós não podemos querer que em uma encarnação possamos aprender tudo. Muitas vezes nós temos que voltar com sequelas dessas nossas atitudes para entender que nós não podemos fazer determinadas coisas. Podem observar, aqui na matéria, nós somos tentados, sim, mas nós somos tentados onde nós falhamos em reencarnações anteriores. Basta olhar para nós mesmos. A nossa maior tentação foi a queda da reencarnação passada. Então muitos irmãozinhos caíram pelo alcoolismo, caíram pelo tabagismo, pelas drogas, pela gula, pelo sexo. O sexo, então, é complicadíssimo. Os vícios sexuais são terríveis. Essa nossa desarmonia, esse nosso ego, esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho em querer satisfazer as nossas vontades, muitas vezes nos levam a situações conflitantes mesmo. Emmanuel nos traz assim um ensinamento muito precioso com relação a isso, que muitas vezes nós ignoramos, que nós fazemos vistas grossas, não queremos entender, mas a realidade ela é dura e crua e tem que ser dita, porque essa nossa animosidade, essa nossa distração nas nossas atitudes sexuais, a responsabilidade com relação à lei de Deus é muito grave, a ponto de confundir a nossa sexualidade. Então, numa reencarnação futura, nós podemos voltar em corpo de homem, mas com espírito feminino, ou vice-versa. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, com os nossos desregramentos sexuais, porque não passamos mesmo. Tudo que nós fazemos aqui na matéria fica registrado no nosso perispírito. Não dá para esconder. Aquela frase maravilhosa, o que os olhos não veem, o coração não sente, é mentira, porque na hora do vamos ver, aquilo aparece num telão. Essas de LCD de 52 polegadas é pequena, é bem grandão, que é para o mundo inteiro ver. E nós morremos de vergonha. Os espíritos superiores vivem mostrando isso para nós. Não tem como esconder. O melhor é vivermos fraternalmente, nos respeitando, nos trocando o verdadeiro amor, o verdadeiro equilíbrio, mostrando que o Cristo está no nosso coração, que nós somos seus discípulos, em espírito e verdade. Essa palavrinha em espírito e verdade, ela é para valer também. Porque quando nós caímos em espírito e verdade. Quando o pau come na nossa cabecinha, é para valer. Aqueles que têm filhos drogados sabem o que nós estamos tentando passar. Sabem o que é uma filha prostituída. É muito triste. Então, vamos entender. Não é aquela fantasia, aquela coisa meia boca. Não é por aí não. A coisa é para valer mesmo. Jesus veio nos ensinar, ele veio nos ensinar. E a nossa obrigação é aprender com ele. Porque se nós não aprendermos pelo bem, a resposta nós já sabemos. Abre para perguntas. Muita paz a todos. O nosso tempo foi-se. Trouxe muita luz para o Evangelho.
certeza. Né? Então, todos esses maldosos que se enumerou aí, né? Isso serão futuramente recambiados para mundos atrasados, para a Terra ser um mundo de paz. De fato, isso aconteceu com Capela. No livro Exilados de Capela, que É o tal rangeiro deles, Jesus. isso é um fato que para nós espíritas não é assim segredo nenhum. A raça dânica que hoje predomina aqui no planeta, ela tem essa característica de ter vindo de fora do nosso sistema solar. Ela veio de Capela, da constelação de Cocheiro. Eram espíritos que abusaram, que por não haver mudado o sentimento, não haver evoluído, não colocaram a fraternidade em seus corações, eles foram expulsos de lá. Foram expulsos para adiantar um outro planeta que estava ainda engatinhando, em que a sua humanidade eram macacoides, eram gorilas, eram espíritos assim bem inferiores mesmo. Éramos nós. Não fiquem chocados, não estou chamando ninguém de macaco. Não é por aí. Graças a Deus, estamos aqui aprendendo, evoluindo. Sabe por que nós estamos colocando desta... Né? Eles têm um lado bom disso. Né? Claro. Eles trouxeram os ensinamentos, trouxeram o progresso para o país, para o planeta Terra. Com certeza. Muitas vezes nós não entendemos aquelas pirâmides, aqueles cálculos que eles faziam, aqueles relógios solares. Não só os egípcios, os maias aqui na região do México, da América Central, eram evoluidíssimos. Sistemas computacionais que nós temos hoje eram ultrapassados perto do que eles possuíam. Sem contar o poder mental, o magnetismo. A hipnose era algo. Mas usavam mal todo esse conhecimento. Tanto é que foram expulsos do planeta deles. Com certeza. André Luiz.
Não, nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. E vamos um pouquinho além, porque o planeta é uma escola de luz, precisamos aprender. E nós só aprendemos através do ensino de Jesus. Jesus não exemplificou tudo? Tudo que nós passamos hoje, já foi exemplificado lá atrás. Está tudo no Evangelho do Cristo. Tudo está ali, com detalhes, com preciosidades. É melhor aprender estudando do que aprender através do sofrimento. Os exemplos nós já temos. O material didático nós temos também. Então vamos estudar. Agora, esse estudar é que é fundamental. Eu iria chegar lá. Esse estudar é fundamental, porque precisamos ler, pegar o Evangelho, ler, mas mais do que isso, nós precisamos exemplificar, colocar no coração. E aí é que entra a doutrina espírita. Sem a doutrina, nós continuaríamos criando templos suntuosos, que demoram uma encarnação inteira para ser pronto, para ficarem terminados. E aquele custo assim, grandioso. Nós iríamos continuar nessa. E Jesus é a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos tudo em Jesus. Toda a verdade está em Cristo. Mas precisamos estudar mudando o nosso sentimento. Deixando de lado aquele homem velho, aquele radical, aquele cristão ortodoxo, não, mas eu vou comprar um pedacinho lá no reino dos céus, para mim e para minha família. Foi o que Moisés trouxe, né? Um Deus bravo, um Deus... Até porque nós não repetimos. Realmente, isso aí que o senhor acabou de nos exemplificar, se chama aqui na Terra tentação. Nós só somos tentados onde nós falhamos. Depois não seremos mais tentados. Se superamos o vício do tabagismo, não adianta oferecer o cigarro, o charuto, porque a pessoa não vai aceitar. Ela já superou. Ela não tem vínculo com aquilo. O mesmo acontece com o alcoolismo, com os vícios sexuais. Agora, o problema todo, que demora um pouquinho mais, são os defeitos, né? Que esses estão enraizados no nosso perispírito, estão enraizados em nosso espírito, que é a inveja, a cobiça, o ódio. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses daí transcendem o túmulo. Tem uma pergunta que o senhor falou agora. Mas esses vícios, caso o ódio, a inveja, nós já não trazemos isso aí de encarnações passadas? Não, veja bem. Não vem acompanhando a gente? Vícios são localizados, são fáceis de eliminar. Esses vícios são fáceis. A palavrinha, o remédio para todos eles, a palavrinha é essa, abstinência. Nós não podemos tocar neste produto, neste negócio, neste problema, porque vai se tornar uma constante no nosso espírito. Então nós temos que nos abster mesmo. Só se cura através da abstinência. O alcoolismo, por exemplo, se a pessoa não se afastar do copo, não tem como curar. As drogas, a mesma coisa. O sexo, a mesma coisa. São piores. Esses são piores. Porque esses se enraizam no nosso espírito. E para tirar, haja encarnação.
se abre quando nós temos esse entendimento. Mas muita gente não sabe, as pessoas ignoram, porque não seguem o Cristo. Sempre aberto, o coração todos nós temos. Ninguém está sem coração. Mas precisa bater lá para despertar, para acordar. É complicado. É o que diz que fora da caridade não há salvação. Sem dúvida. Quem fala é o Mestre, não somos não nós. somos nós. Né? Quem está dizendo é Jesus. Fora da caridade não tem jeito. E a maior caridade que nós podemos fazer é a fraternidade. Amor ao próximo. O amor ao próximo. É Ele que está dizendo isso. Meus amigos, mais alguma pergunta? Porque nós vamos encerrar, senão... Eu só tenho mais uma. Quando o senhor falou que Jesus mesmo convidou o Emmanuel para ser apóstolo, ele não era o Públio Lentulio, o senador romano, Sim. orgulhoso, arrogante, Isso aí. que depois ele perde o filho, então é esse mesmo. Que eu li o livro 2000 anos atrás. 2000 anos. Então tá. Diretamente fez. Senador Romano. Segue-me. Eu não, tá bom aqui, como senador. Aí o pau comeu na cabecinha dele. Leiam 50 anos depois. É 2000 anos. Há 2000 anos. Esse aí é em 2000 anos, mas depois vem O toda, segundo é 50 toda a anos saga depois. de Emmanuel. Toda a saga. Aí que começa. Salvou a filha dele que estava com lepra. Ele falou, estou salvando porque tua mulher livre, né? Por tua causa. E ele teve um filho raptado, né? Olha, dizem, isso aqui nós E falamos nunca assim, mais com ele viu muito na vida. cuidado, com muito cuidado, porque a doutrina não aceita muito isso, mas fala-se desta forma, que aquele filho que foi raptado lá era o nosso querido Chico, que ele vem como mentor espiritual na sua última encarnação, pelo amor, pela aproximação dos dois, o esforço que Emmanuel fez com o nosso querido Chico. Percebem o amor de novo? Sempre o amor. Não muda, a família é a mesma, está todo mundo ali. Muita paz a todos, graças a Deus.